Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui juntos, diariamente, vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas aqui neste livro Caminho, Verdade e Vida, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Então, hoje é aquele dia em que nós fazemos o lembrete, agora passamos a questões semanais apenas. O canal do YouTube Videira Espírita, quem não curtiu ainda, curta, por favor. Curtir os vídeos é importante, compartilhar, acionar o sininho para ser avisado toda vez que um vídeo é postado. Todas essas ações ajudam com que o YouTube aumente a relevância dos vídeos do canal junto a pessoas que buscam este mesmo tipo de conteúdo. Então, nós agradecemos profundamente o apoio dos amigos. Passando a nossa mensagem de hoje, é a mensagem de número 132. E o título dela é Sempre Adiante. Já é um título que já dá já anima. Sempre adiante. Isso exige o quê? Firmeza e atenção, né? Porque nós somos às vezes distraídos, não somos? Estamos andando na estrada da vida e paramos. Olhamos para trás e começamos a lamentar o que aconteceu e a perguntar por que aconteceu. E tiramos o foco realmente do nosso caminhar, que está adiante, porque para trás ninguém anda. Mas podemos ficar nos atrasando, perdendo tempo em tentar, vamos dizer assim, tentar fazer com que o passado mude quando o passado não vai mudar. O que foi escrito está escrito. Agora nós estamos podendo escrever para o futuro, mas escrever hoje. E aí, se eu ficar me preocupando com o futuro, eu vou ficar ansioso e também não é bom, não é? Ou seja, eu visito o passado e o futuro? Sim, eu visito, eu não moro lá. Eu moro no presente. Eu preciso habitar o presente, ter atenção com o presente. Eu vou lá visitar o passado. Pego um álbum de fotografias, revejo, vejo aqueles que já foram, naqueles momentos de saudade que são pontuais. Também visito o passado para relembrar uma situação, refletir sobre ela, ver o que ela me trouxe de ganhos, de aprendizado. Ganho é aprendizado para o espírito imortal. O que ela me ensinou? Em que eu devo investir a minha energia? Em que eu devo começar, a afastar de mim porque não me traz retorno positivo aquele tipo de atitude que me comprometeu muitas vezes no passado. Então, visitar o passado é para matar as saudades em momentos que nós estamos ali rememorando as pessoas de forma pontual. Também não podemos passar o dia inteiro nisto, porque também estaremos o quê? Não focados no momento presente. É claro que existem situações, por exemplo, alguém há pouco tempo, alguém que amamos partiu para o mundo espiritual, desencarnou. Estamos vivendo um processo chamado luto. Principalmente o primeiro ano, tudo é primeiro, né? O primeiro Natal, o primeiro aniversário, o primeiro Ano Novo, o primeiro. E isso nos impacta, nós temos que ressignificar a nossa vida agora, sem a presença física daquele que partiu, porque ele está lá dando continuidade à sua vida imortal e nós a nossa aqui. Nos amamos, voltaremos a nos encontrar e não estamos de forma absoluta afastados, porque o amor continua tecendo, não é? E alimentando esses laços de afeto. Mais ainda é a nossa responsabilidade, porque mesmo distantes, nós somos sensíveis, principalmente aqueles que já partiram, ao estado de ânimo daqueles que ficaram. Então, se nós realmente amamos aqueles que partiram, claro que amamos, vamos nos esforçar em buscar dar continuidade aqui, porque
aquela encarnação para aquele que amamos terminou. Aquela terminou, a nossa não. A nossa não. Então, nós temos que dar continuidade. E é um processo em que nós precisamos realmente, ele precisa passar. Mas enquanto não passa, nós o estamos vivendo e não podemos negar. Precisamos validar, sim, é uma dor profunda. Ah, mas eu sou espírita. Eu sou espírita e continuo passando pelo luto da mesma forma. Ok? Aquela pessoa estava lá diariamente na minha vida e não está mais. E por mais que eu entenda, ela está no mundo espiritual, ela está bem, já, sim, mas ela, a falta dela dói. A falta dela dói. Esse é o luto. Isso vai acontecer em outras situações que não são a morte, não é? Casamento de filhos, aposentadoria. Em todas essas situações nós também vivemos o luto, porque o luto é a morte, e a morte não é apenas a desencarnação, é o fim de um ciclo. Todo final de ciclo é uma morte. Então, quando o nosso filho sai de casa, a nossa filha, que não casa e vai viver sozinha, sai da nossa casa, nós sentimos, aquela presença estava ali todo dia, vai arrumar seu quarto, deixou de novo a roupa no meio do caminho, né? E aquela presença e outras tantas coisas, o sorriso passando, o comentário, e não temos, precisamos lá pegar aqui o nós, né? Enquanto não nos encontramos pessoalmente, temos hoje em dia mais recursos. Antigamente, se o filho ia para longe, tinha que se mandar aquelas cartas, levavam semanas, às vezes meses, mas hoje temos muito mais recursos. Mas mesmo assim, é um luto. Uma pessoa trabalha 30, 35 anos e se aposenta, é um luto. Aquela atividade esteve durante 30 anos presente na vida da pessoa e não está mais. E as pessoas precisam se preparar para o final dos ciclos, né? Então tem pessoas que criam os filhos e não se preparam para esse momento, e aí o choque é muito maior. Como também para a aposentadoria, não é? Reforma, aposentadoria, também precisamos nos preparar, porque é um impacto muito grande, é uma mudança muito grande. A desencarnação também precisamos nos preparar, não precisamos? Quando nós, através do espiritismo, sabemos tantas coisas sobre o mundo espiritual, lemos uma obra como O Nosso Lar, não é? E vamos nos informando melhor, e outras do mesmo tipo de assunto, não é? Que é desencarnação, chegada no mundo espiritual, e existem outros livros que falam sobre isso. Isso nos ajuda a nós termos um entendimento melhor e não ficarmos com tanto medo, que isso também é um problema, não é? Então, eu vou morrer, Deus me livre. Eu vou. Não quero que seja agora, porque muitas vezes as pessoas escutam isso assim, mas você quer morrer? Não quero morrer, mas eu sei que vou. É diferente, não é? Eu sei que vou. Então é importante que a gente se prepare para isso também. Porque às vezes as pessoas que amamos desencarnam e a gente não sabe, mas ela queria ser enterrada ou cremada. Eu não sei, nunca perguntei porque eu fiquei tão sem jeito. E aí chega na hora que nós precisamos realmente resolver muitas coisas e nós não sabemos o que a pessoa pensava sobre o assunto, o que realmente era importante para ela. Não é? Vejamos, para ilustrar, não é? Nós agora estamos aqui, né, morando em Portugal. E eu trouxe os meus pais, as cinzas dos meus pais, que eram portugueses. Por quê? Porque a minha mãe pediu e o meu pai pediu para que, depois que eles partissem, eles viessem para cá, né, fossem enterrados junto com a família. E aí, sabendo disso, nós estamos muito mais preparados para fazer algo que a gente tem certeza que é aquele que partiu, então está bem, não é? E nós podemos realizar esses desejos últimos daqueles que se foram com relação aos restos mortais do corpo que serviu a eles
como os nossos estão servindo a nós, e nós temos uma gratidão muito grande por esse corpo que nos serve na expressão do nosso espírito durante a encarnação. É um valioso recurso que Deus nos oferece por esse tempo que aqui estamos, não é? Então, apenas para ilustrar. Vejamos então, isso só no sempre adiante. Então não vimos o versículo. Estão aí, assim, Cristina, e o versículo? Cristina, e o versículo? O versículo é da segunda carta de Pedro. Na mensagem de ontem também foi sobre a segunda carta de Pedro. Pedro apóstolo, Novo Testamento, segunda epístola ou carta. Capítulo 2, versículo 19, nos diz Pedro: porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também escravo. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também escravo. Ou seja, o homem é escravo daquilo que o domina. Porque se eu fui vencido, eu estou dominado por aquilo. Aquilo me venceu. Aquilo me venceu e eu passo a ser escravo daquilo. O que anda me vencendo? Que tipo de ideia que pode não ser tão boa? Porque se são boas, opa! Não é? Eu quero ser escravo do bem. Quero ser escravo do amor. Não é? Ideias poéticas, é claro, não é? Nosso Emmanuel comenta o seguinte: o espírito encarnado, a fim de alcançar os altos objetivos da vida imortal, claro, precisa reconhecer sua condição de aprendiz, extraindo proveito de cada experiência sem escravizar-se. Por quê? Porque são experiências aqui, não é? Durante a encarnação. Mas nós, quando nos vemos como aprendizes, nós já ficamos mais atentos sobre a lição e não sobre a matéria aqui deste mundo, porque a matéria, ela é instrumento que está nos servindo aqui temporariamente. Ela não pode ser colocada num pedestal de suma importância, porque estaremos correndo o risco de sofrer uma inversão de valores e passarmos a investir nossas energias nas conquistas da matéria em detrimento das conquistas das virtudes, que realmente foi o que viemos fazer aqui. Porque muitas vezes, se focamos na conquista das coisas materiais, e tenho que ter, e tenho que ter, e tenho que ter, eu posso acabar me iludindo e me comprometendo com escolhas que o espírito imortal que eu sou realmente não deseja. Então, quando nos colocamos como aprendizes, o que o aprendiz precisa fazer? Se é um aprendiz, todo aprendiz tem um mestre. Todo aprendiz tem um mestre. Se não tem mestre, não é aprendiz. Está aprendendo de quem? Está aprendendo o quê? Nós, como espíritos imortais, aprendizes, nós temos um mestre. E é dele que precisamos aprender. Se muitas coisas que Jesus nos disse parecem turvas, a doutrina espírita nos ajuda a entender. Ela amplia e aprofunda o nosso entendimento sobre o Evangelho. Então, nós precisamos aprender com Jesus, e Kardec nos ajuda e nos ensina a ampliarmos o nosso entendimento sobre o Evangelho através da doutrina espírita. E foi exatamente isso que Allan Kardec fez no Evangelho segundo o Espiritismo. Estudar o Evangelho segundo o Espiritismo é estudar como a doutrina espírita pode servir de lente para nos ajudar a entender várias situações que sem ela ficam estranhas.
Então ele continua: o dinheiro ou a necessidade material, a doença e a saúde do corpo são condições educativas de imenso valor para os que saibam aproveitar a oportunidade de elevação em sua essência legítima. Ou seja, dinheiro, necessidade material, doença, saúde do corpo só serão condições educativas de imenso valor se nós soubermos aproveitar a oportunidade dessas experiências. Porque senão não vamos aprender com elas. Vamos falar mal delas, vamos amaldiçoar a doença que nos consome. Não vamos entender o que é esta doença ou esta situação, ou mesmo uma situação que consideramos uma bênção e não uma maldição, como o dinheiro, não é? Promoções e altos escalões, mas tudo isso também está para nos passar lições. Então precisamos ter este foco. São apenas instrumentos, são meios, não são fins. O fim é a nossa melhora moral. Esse é o fim. Então tudo que nos chegue durante a encarnação são meios através dos quais eu vou trabalhar a minha melhora moral. Infelizmente, porém, nos diz o nosso amigo espiritual, de maneira geral, a criatura apenas reconhece semelhantes verdades quando se abeira da transformação pela morte do corpo terrestre. Ou seja, a pessoa só vai se dar conta, mas o que eu estou fazendo, porque eu vim aqui para trabalhar isto, e eu gastei meu tempo com aquilo, quando estamos perto da desencarnação. Raras pessoas transitam de uma situação para outra com a dignidade devida. E ele vai explicar, vai dar exemplos. Comumente, se um rico é transferido para a escassez, dá-se a tão extremas lamentações que acaba vencido, como servo miserável da mendicância. Se o pobre é conduzido a elevada posição financeira, fica rico, não raro se transforma em ordenador insensato, arrogante, escravizando-se à extravagância ou à tirania. Continua o nosso amigo espiritual. É imprescindível muito cuidado para que as posições transitórias não paralisem os voos da alma. Então, para que qualquer situação de mudança, o desemprego, não é? a separação, para que essas situações não nos impeçam de continuar o nosso processo. Vamos sofrer com elas. Falamos no início sobre a questão do luto, não é? A separação também é um luto, porque nós vivíamos tanto tempo com aquela pessoa e aquela relação acabou. E às vezes é até um luto complicado, não é? Porque não acabou da melhor forma. Ou seja, nós precisamos, muitas vezes, nesse processo de luto, se não conseguirmos ir superando da melhor forma, podemos buscar ajuda profissional, para termos mais condições ou melhores condições de ultrapassar esse momento difícil. E conclui então o nosso Emmanuel: guarda a retidão de consciência e atira-te ao trabalho edificante. Então, a teus olhos, toda situação representará oportunidade de atingir o mais alto e o mais além. Então, toda situação, ela é meio, ela é instrumento, ela é recurso, ela é oportunidade. O que realmente está em foco é como que nós vamos lidar com as situações. Para o espírito imortal, é isso que realmente conta. Qual é a nossa atitude diante de qualquer coisa que nos acontece? O que nós vamos escolher diante de qualquer coisa que nos acontece?
alguém nos tira um emprego e somos demitidos. Injustamente que seja, como eu lido com isto? Porque é isto que está em foco para o espírito imortal. Ou a pessoa é traída, como eu lido com isto? Ok, olha, não há mais forma de nós continuarmos o nosso relacionamento, vai cada um para o seu lado e tchau. Mas tem outros que fazem outro tipo de escolha. Tem outros que traem também para dar o troco. Oi? Tem outros que matam a pessoa que traiu ou matam aquele com a qual ela se envolveu. Nós sabemos disso, isso acontece. Então, vejamos, as situações da vida vão sendo trazidas pela providência divina, diferentemente para cada um de nós, porque cada um de nós tem necessidades reencarnatórias particulares. Agora, o que está em foco para nós, nossa consciência, é como é que nós lidamos com aquilo. Se nós estamos realmente atentos que aquela situação, ela é só meio, ela não é fim. E o que está em foco é como é que nós lidamos com ela. Qual é a melhor forma de eu superar esta situação moralmente, para que eu possa ficar bem comigo mesmo. Não só agora, como quando eu estiver no mundo espiritual, e daqui a 100, 200, 300 anos, não importa. Mas como é que eu vou estar bem com a minha consciência agora, com a escolha que eu fizer? Ai, ai. Sempre adiante. Sempre adiante. Porque, mas não deu certo, eu caí. Não tem problema, não. A providência divina vai trazer de novo, logo lá na frente, outra situação que vai ser para trabalhar exatamente esse ponto. O importante é a gente reconhecer o erro, aprender com ele, para quando a situação voltar a aparecer em outra conjuntura, eu posso escolher diferente. Porque se eu não aproveito a lição lá de trás, eu vou repetir o erro aqui. É isso que a gente pode evitar, né? Mas é um processo, tá? Então, também se aprende muito quando se cai. E a gente sabe que às vezes se aprende até mais, né? Mas a situação vai voltar em outro contexto e nós vamos ter oportunidade de novo, exercitar a melhor escolha. Isso é que importa. Vamos orar? Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de aqui estarmos reunidos em Teu nome, em torno do Evangelho e destas mensagens que Emmanuel tão amorosamente nos traz e nos enriquecem. Abençoa este irmão querido, Jesus, abençoa os nossos lares, as nossas famílias, abençoa os nossos afetos nos dois planos da vida, Senhor. Abençoa, Senhor Jesus, aqueles que estão sofrendo qualquer tipo de luto, que estão trabalhando para seguir adiante. Fortalece-nos também, Senhor, e abençoa todos os nossos irmãos de humanidade, em especial aqueles que estão em sofrimento, Senhor Jesus. Aqueles que estão afastados de Ti e por isso mesmo têm às vezes muito mais dificuldade de entender melhor as situações e poder lidar melhor com elas. Abençoa-os. Obrigado por tudo, Mestre amado. Graças a Deus. É isso, amigos queridos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.